Hoje estamos encerrando o mês da Bíblia. Então, eu vou fazer agora alguns passos sobre a Lectio Divina, ou seja, leitura orante da Bíblia. Resumi aqui em 7 passos. O primeiro passo é a gente escolher o texto que a gente vai rezar, escolher com antecedência o texto. Marcar um horário, suponhamos que seja 40 minutos, ou seja 1 hora, 1h30, depende, né, do gosto de quem vai rezar e o tempo de quem vai rezar. Ao escolher o texto, preparar também o local, colocar algum símbolo, né? Sentar-se, ficar confortavelmente, se possível fazer um momentinho de relax, tomando consciência do corpo e de onde eu estou. Após esse tomar consciência do nosso corpo, da nossa mente, então invocar o Espírito Santo. Depois de ter invocado o Espírito Santo, que pode ser com um mantra, ou pode ser um cântico, ou mesmo uma oração. Então aí partimos para o segundo ponto, que é ler o texto. Ler o texto lentamente, repetir o texto algumas vezes, pelo menos 3 vezes repetir o texto. Depois de ter lido o texto e repetido umas 2 ou 3 vezes, então a gente vai repetir algum versículo que chamou a minha atenção sobre o texto. Repetir algumas vezes o versículo ou uma palavra, várias vezes. O próximo ponto é sentir, né? Então, sentir o texto, o que o texto me diz, né? Qual é o contexto em que esse texto foi escrito e que sentimentos esse texto provoca em mim. Ligar também o texto a outros textos. Por exemplo, se eu falo da samaritana, a mulher lá no poço, né, de Jacó, eu posso pensar em que outros textos Jesus fala com a mulher. Então, ligar o texto que eu leio a outros textos. E o que o texto me leva a falar com Deus, né? Então, se eu pego, por exemplo, esse texto da samaritana, eu vou tentar conversar com Deus dentro do texto, né? O que esse texto fala comigo? Eu vou também contemplar, né? Um momento de contemplação, ou seja, eu vou pensar, eu vou até fechar os olhos e imaginar o texto. Imaginar o que está acontecendo, qual é a cena que acontece dentro do texto. Voltando, se eu pego o texto da samaritana, eu vou imaginar então o poço, vou imaginar ali aquela mulher com aquele cântaro de água, vou imaginar Jesus sentado ao lado dela, conversando com ela, etc. Ao falar com Deus sobre o texto, Deus também vai falar comigo. Então, eu falo com Deus e Deus fala comigo. E ao mesmo tempo eu contemplo a realidade onde eu vivo. Ou seja, qual é o contexto da mulher nos tempos de hoje? O que acontece com a mulher agora? Ao analisar a realidade, a mulher, no caso, a mulher e a realidade, então eu parto para um outro ponto que é rezar este texto dentro da realidade, dentro do contexto de agora. E, ao terminar a minha oração, então eu vou fazer o quê? Um compromisso. Um compromisso de mudar a realidade onde eu vivo,
ou fazer tudo para que esta realidade, no caso, eu estou usando aqui o texto A Mulher Samaritana e Jesus, eu vou fazer o possível para que este contexto, na realidade de 2020, seja mudado. Né? Então, a leitura orante sempre nos vai levar a tomar consciência de mim mesmo, a tomar consciência da realidade onde vivo, olhar a realidade e fazer um compromisso de conversão e de mudança de vida.